Bom, meus queridos, estamos aqui novamente para trabalharmos no estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estar vendo no capítulo 6 os 4 cavaleiros do Apocalipse. Falando nisso, sem enrolarmos nada, já vamos ver isso de uma forma direta. Mas trabalhando então, no capítulo 6, os eventos futuros proféticos que estavam acontecendo lá no céu, eles agora vão começar a acontecer na terra, esses eventos. Então, o que nós conseguimos ver? Que durante esse período de tribulação, o Senhor vai começar a tratar, a lidar, com a trindade maligna. Ele também vai tratar com aqueles que são rebeldes dentre os homens. Há uma descrição, então, na palavra de Deus, desses 6 selos que serão abertos, de 6 trombetas que serão tocadas e de 6 taças que vão ser derramadas. Fazendo uma conta simples, qualquer um de nós pode chegar à seguinte conclusão: serão 21 juízos que vão ser derramados sobre a terra. Mas, olhando mais profundamente, nós vamos perceber que não são 21 juízos. Os primeiros 6 selos, na medida que eles for sendo abertos, os juízos vão ser derramados. O 6º selo, quando ele é aberto, não há nenhum juízo, mas há a revelação das 7 trombetas. As 6 primeiras trombetas, na medida que elas vão sendo tocadas, há um juízo sendo manifesto. A 7ª trombeta, quando ela é tocada, ela traz à luz as 7 taças. Então, de uma forma diferente de falar, não pegando 3 vezes 7, 21, mas considerando o 6º selo e o 7º selo e a 7ª trombeta como aquela que dá a porta para outro evento, nós podemos dizer que de uma forma inteira seriam 19 grandes juízos. Tiramos 2. Falando nisso, então, podemos dizer com firmeza aqui dentro de uma visão pré-tribulacionista, e assim as pessoas podem misturar uma coisa ou outra, porque normalmente as teologias elas se misturam, não só nesse assunto, como também em outros assuntos, como a soteriologia, que estuda a salvação, também é uma mistura de partes, de pensamentos diferentes, mas a visão pré-tribulacionista, ela traz nesse momento, então, ainda a possibilidade que as pessoas sejam salvas na face da terra, tanto judeus como gentios, porque o Espírito Santo estará na terra, e a função dele é convencer o homem do pecado. E todos aqueles que forem convencidos do pecado e realmente se arrependerem, serão salvos, ainda que na tribulação. Mas o período da graça já passou. Então, certamente, as pessoas serão, nesse período, muitas delas, martirizadas. Serão mortas, melhor dizendo. Falando isso, podemos dizer que também muitas não se arrependerão. Porque na medida que os juízos forem vindo, a reação dos seus corações, em vez de ter arrependimento, elas vão se revoltar contra Deus. Falando isso, nós vamos dizer que nós vamos estudar o capítulo 6 de Apocalipse, juntamente com o capítulo 24 de Mateus. Por quê? Porque ambos são proféticos. E eles se casam um com o outro, falando de um momento específico, se referindo então à história ou ao período de tribulação, que é a última semana de Daniel, que está mais diretamente ligada aos israelitas, aos judeus. Falando isso, podemos dizer que há uma sucessão, há um início e há uma sucessão cronológica. Bom,
Quanto tempo demora para um e o outro acontecer? Há quem defenda que esses eventos vão acontecer todos juntos. Mas há um momento que nós vamos ver, há um chamamento que nós vamos ver para quem ele está sendo feito, e dentro desse momento, um após outro, ainda que um aconteça praticamente quase que junto com o outro, há um espaçamento, há algo sucessivo e cronológico, há uma enumeração, né? Porque senão eles seriam todos colocados num só contexto. Falando sobre isso, nós já vamos ler aqui o versículo 1 e 2, que trata da manifestação do primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão, como voz em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bom, esses 4 primeiros selos, como é o título dessa 14ª lição, eles são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Bom, observe que no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 5, diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, meus amados, quando Jesus ele está revelando isso para João, sempre então, quando o Senhor abre um selo, e nesse caso ele abre o primeiro selo, quando ele abre o selo, sempre um dos 4 seres viventes, ou animais, conforme a tradução, ele sempre diz, vem e veja. Mas tem outras traduções que simplesmente usa a palavra venha. Bom, alguns entendem que ele estava se dirigindo a João, mas a tradução que contém a palavra venha, traduzida do grego, ele entende que ele estava dizendo e falando diretamente com o cavalo e o seu cavaleiro. Ou seja, no momento que o ser vivente, e o primeiro é como uma voz de trovão, possivelmente o primeiro ser vivente que chama é aquele que tem a figura do leão, que nós já vimos que é relativo ao Evangelho de Mateus, que tem a questão que fala e apresenta Jesus como rei dos judeus, porque ele é o leão da tribo de Judá. Bom, falando isso, essa voz então, ela chama o cavalo, ou como que libera ele, porque ele estava preso, ele não tinha autorização para se mover. Bom, um outro assunto muito importante aqui de falar, existe um pensamento divergente de alguns sobre quem será este cavaleiro que está montado sobre este cavalo branco. Bom, meus queridos, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, é muito claro que Jesus monta um cavalo branco. Ele vem com os seus santos no final da tribulação. A Bíblia diz que aquele que está montado naquele cavalo branco tem uma espada na sua boca. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os exércitos do céu estão vindo com ele. Ele está coroado de muitos diademas. Então há uma descrição de Jesus Cristo vindo em Apocalipse 19, segundo vários fundamentos e nomes que já foram dados para ele, que é absolutamente indiscutível que é o Senhor Jesus Cristo que está montando aquele cavalo branco em Apocalipse 19. Mas aqui em Apocalipse 6, esse cavaleiro que tem um arco e recebe uma coroa e está montando então no cavalo branco. Há uma divergência, alguns dizem e quer dizer, mas ele saiu para vencer. Lá, e em todos os contextos que fala de Jesus Cristo, diz que ele já venceu. Ele já é vencedor.
porque a vitória de Cristo foi na terra quando ele estava aqui. Ele venceu aqui. Então, quando fala de Cristo, ele sempre fala daquele que foi morto e está vivo, é o vencedor. Agora, Satanás aqui, certamente essa figura é a figura do anticristo. Não é a figura de Cristo. Por quê? Porque nós vamos ver que Satanás, na estruturação de querer ser adorado como Deus, ele sempre pode ser qualificado como um imitador. Então tem o Pai, o Filho e o Espírito. É uma trindade. Ele também vai se manifestar aqui em Apocalipse numa trindade. Quando nós vemos, ele é chamado de estrela da manhã. Jesus é chamado da resplandecente estrela da manhã. Bom, o Senhor colocou um selo sobre seus filhos, aqueles que creem. Satanás também vai colocar a sua marca sobre todos aqueles que o adorarem. Meus queridos, esse cavalo branco é uma imitação daquilo que Jesus é. Bom, falando isso, até podemos dizer, a sequência dos cavalos, o vermelho, o preto e o amarelo que vão vir depois, todos eles têm uma condição destrutiva. Não é nada que confere diretamente com a pessoa de Cristo. Em verdade, como falamos ontem, Jesus Cristo, que apresentou-se como um cordeiro, um cordeirinho, no momento que ele toma esse rolo, esse livro, né, esse pergaminho, ele se transforma na posição daquele que tem que julgar. Então, ele desde que apareceu no livro de Apocalipse, ele aparece cingido no peito, como se o coração estivesse fechado. Ele não está mais cingido como na ceia, na altura da cintura. Então vamos convir, ele vai executar o juízo. Ele é o que está liberando e trazendo para os homens que não creram na justiça de Deus e amaram a injustiça, que eles possam crer na injustiça. Então o Senhor é o primeiro a liberar. Quando esse animal vivente libera, então, chamando, venha, o que acontece? Ele sai, então, esse ser, nesse cavalo branco, e ele é o anticristo. Com toda certeza é o anticristo. Ele tem, então, um arco. O arco, no tempo de João, ele tinha um significado de poderio militar. Bom, certamente, ele não tem flecha. Bom, alguém pudesse dizer, ele não tem flecha porque ele já lançou a flecha. Não, mas ele aparece sem flecha. Então, observe que ele aparece como alguém poderoso, que tem um arco, mas ao mesmo tempo parece que ele mais vai se manifestar como um agente da paz. Então, possivelmente, no momento que ele vai se manifestar, o mundo vai estar, então, tenso, ou quem sabe numa guerra fria, ou numa iminência de uma total destruição, que o mundo vai desejar que alguém possa trazer uma paz para o mundo. Falando nisso, a Bíblia também diz que ele tem uma coroa. Ele certamente será um conquistador. E quando a palavra de Deus diz que ele saiu para vencer, que significa que ele vai ser vencedor na estratégia de ser esse conquistador. Porque os homens vão dar ouvidos àquilo que ele vai dizer. Falando nisso, o mundo então vai estar desesperado por alguém que o lidere e que possa verdadeiramente ser esse promotor, esse agente de paz. Falando nisso, ao longo dos séculos, muitas e muitas vezes, se você for procurar isso na internet, e se você está mais tempo na igreja, passando os tempos, as pessoas sempre ficam buscando quem será o anticristo. Quando Hitler se manifestou, bom, ele é o anticristo, mas não era. Bom, vários papas já foram tidos por anticristo, mas eles não foram. Um pouquinho tempo atrás, o Obama foi tido pelo anticristo, mas também não foi. Agora, existe um homem chamado Emanuel.
que está lá na Europa, muitos disseram que ele possivelmente seria o anticristo. Bom, uma coisa é verdade. Quando a igreja for arrebatada, e ela já foi nesse contexto, mas nós estamos falando de nós agora, que ela está prestes a ser arrebatada, dentro de uma visão pré-tribulacionista, certamente o anticristo vai estar vivo. Há quem possa dizer que assim como o Senhor começou o seu ministério com 30 anos, ele pudesse querer imitar até nisso. Não sei. Mas uma coisa nós podemos dizer: ele estará vivo quando a igreja for arrebatada. Ele pode até já ter se manifestado e sendo uma pessoa conhecida no mundo, mas ele não vai poder se manifestar como anticristo, porque ele vai estar sendo limitado pelo Espírito de Deus e pela igreja que está na face da terra, que já vimos isso antes. No momento, então, que a igreja é arrebatada, ele vai ser liberado para que tome a sua posição. Bom, no início, com toda certeza, ele vai se manifestar como uma pessoa popular, como uma pessoa poderosa, e no momento que ele começar a abrir a sua boca, ele vai ter uma língua, ele vai ter uma lábia, ele vai ter um espírito encantador, hipnotizador na sua boca. É uma coisa que a palavra de Deus dá entendimento que as pessoas que não quiseram crer na verdade, elas vão ser seduzidas pela voz dessa cobra, que na verdade vai enganar as nações. E o Senhor vai permitir que as pessoas creiam nele, enviando sobre eles o espírito do erro, como a própria Escritura testemunha, e vamos ver mais sobre isso. Bom, diz a Bíblia que haverá um pacto, uma aliança que será feita entre muitas nações. E no momento que o anticristo participa dessa aliança, confirmando ela, fazendo um acordo de paz de 7 anos para proteger Israel. Esse momento ele vai ser revelado e vai ser posicionado como a figura do anticristo. Bom, a maioria dos estudiosos, ela crê que o anticristo, ele deverá vir da restauração do Império Romano, não como o Império Romano pelos romanos ou pela Itália, mas ele deve vir dentro do tamanho daquilo que foi o Império Romano na sua dimensão, aonde ele atingiu o mundo antigo, praticamente quase todo o mundo antigo. Então, de uma forma, daquilo que a maioria dos estudiosos diz, e as coisas que eu estou falando para vocês não são da minha própria opinião, eu não teria a petulância de botar os meus dedos para vir aqui gravar esse vídeo e falar isso para vocês. Então, eu estou olhando o que pessoas que Deus levantou, que sabem disso e que escreveram sobre isso, embora tenham as suas diferenças, eu estou então colocando aqui que a grande maioria dos estudiosos crê que o anticristo deva ser levantado dentro do antigo Império Romano, na parte geográfica que ele assumiu, e é bem vasto essa parte, né? Pega toda a Europa, pega Egito, pega Irã, pega a Turquia, né? Pega assim uma parte vasta, sendo que há possibilidade que eles dizem que ele seria levantado especialmente do contexto europeu. Inclusive, a Europa reunida hoje, ela tem um exército comum que está se unificando, cujo nome é Exército de Paz. Olha só, que coisa interessante. Mas o anticristo, ele não é o príncipe da paz. O príncipe da paz é Jesus. Então o anticristo para as nações será um falso príncipe da paz. Falando isso, vou ler o versículo 13 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Conforme a tradução, venha. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Eu não falei isso, né? O primeiro cavaleiro é o espírito do anticristo.
o próprio anticristo. O segundo, cavalo vermelho, ele seria o espírito da guerra. Bom, é certo que será levantada uma guerra muito grande, e essa grandeza dessa guerra está mencionada porque a própria escritura que nós lemos aqui diz assim, ó: foi-lhe dada uma grande espada. A espada é um instrumento de guerra. Observe que também é um instrumento de morte. Aqui a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 6, diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Falando sobre isso, quero dizer que dentro de uma visão pré-tribulacionista, e digo que às vezes as coisas tudo se misturam, fica uma misturança para tudo quanto é lado, mas dentro de uma visão pré-tribulacionista, o sermão ou a descrição profética que Jesus Cristo está fazendo no livro de Mateus 24, no livro de Mateus, no capítulo 24, ele está fazendo uma descrição relativo às coisas da tribulação. Então, relativas a Israel. E se não for a Israel, nós mudamos do pré-tribulacionismo para o meso ou para o pós. E aqui há muita confusão naquilo que se fala, por isso que é importante estudar as três para entender e se colocar de uma maneira correta. Pastor, tu podia falar um pouquinho de novo qual é a diferença que tem sobre isso? Posso. Na verdade é o seguinte: uma visão meso, ou especialmente a pós-tribulacionista, ela não vê uma separação entre Israel e a igreja. Ela considera que estão todos juntos. Então todos juntos vão passar pelo período da tribulação. Então as coisas que estão em Mateus 24 diriam respeito a todos. Mas uma visão pré-tribulacionista, ela está fazendo menção que está faltando uma semana de anos, 7 anos, dentro da profecia de Daniel, no capítulo 9, que já se cumpriram 69 semanas e falta uma. A igreja não teve participação nas 69 primeiras. E dentro de uma visão pré-tribulacionista, ela não terá participação na 70ª, que é a 70, que é a última semana de anos, última semana de 7 anos. Então, falando isso, fazendo então diferença, aqui fala de guerras e de rumores de guerras. Primeiro aparecerão alguns que enganarão. Bom, o anticristo que está no cavalo branco. Agora ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Bom, quem ouvirá falar de guerras e rumores de guerras? Especialmente essa palavra direcionada em Mateus 24 para o povo de Israel. Meus queridos, o anticristo mal terá levantado uma estrutura para estabelecer a paz. E o Senhor vai permitir que essa paz seja roubada através da guerra. Por quê? Porque, na verdade, ele não é o príncipe da paz. Então, o Senhor, ao mesmo tempo, vai estar mostrando para o mundo que ele não é o que ele diz que é. Bom, o que vai acontecer? Nós não sabemos, e ninguém sabe, a Bíblia não fala sobre isso, se isso aqui vai ser uma guerra nuclear, se isso aqui vai ser a dimensão dessa guerra, mas a palavra de Deus, ela nos diz que vai ser dado aos homens a condição de se levantarem uns contra os outros e se matarem uns aos outros. A palavra de Deus não fala de 1/5, 1/6, 1/8, 1/4, mas certamente muitas pessoas morrerão. Eu não olhei esse dado antes de gravar esse vídeo, mas eu penso que a população da Terra, ela deve estar alcançando, não tenho certeza, acho que está perto de 8 bilhões de pessoas. Então, meus queridos, eu não sei quantas pessoas vão morrer, mas hoje, com toda certeza, numa guerra entre o poderio militar, nuclear, dos tipos de bombas que tem, não sei se usariam só armas convencionais.
embora um país, quando ele está, um país grande, poderoso, e são poucos os países que têm bombas atômicas, né? E outras bombas que são extremamente destrutivas, eles normalmente não usam essas bombas, mas elas são armas de dissuasão, quer dizer, eu não vou atacar aquele país porque ele tem essa bomba, ou tem várias dessas bombas. Inclusive se crê que Israel tenha mais ou menos 100 ogivas nucleares. Mas não quero entrar nesse assunto de arma e de coisa, eu quero falar realmente que haverá uma guerra, será uma guerra gigantesca, e não há uma menção do número de mortos, mas certamente eles serão muitos. E alguns especialistas dizem que esse cavalo vermelho, por ser vermelho, ele pudesse estar, segundo uma profecia que tem em Ezequiel, tipificando o comunismo, fazendo uma menção mais direta que poderia sim, liderados pela Rússia, eles vir contra Israel, mas como está na profecia de Ezequiel, eles não venceriam essa guerra porque Deus livraria Israel de uma forma sobrenatural, fazendo com que o exército, que são mais de um, se levantasse e se matassem uns aos outros. Bom, falando isso, esse exército então seria derrotado. Isso é uma visão de alguns especialistas. Caminhamos então e falamos aqui da leitura do versículo 5 e do 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal, não falei disso antes, né? Primeiro era um animal com voz de trovão, aí o segundo animal fala, não há menção da voz dele, que é para o cavalo vermelho, possivelmente seja o animal com cara de boi, né? De cordeiro. Agora aqui é o terceiro animal, que são 4 os animais ou seres viventes, né, conforme a tradução bíblica. Então aqui o terceiro animal está falando, possivelmente aqui seria a figura de um homem, e o último nós sabemos que é a águia, né? Então ele está falando aqui e diz assim: vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Bom, o cavalo preto, ele tem montado um cavaleiro sobre si, que certamente representa o espírito da fome. Bom, meus queridos, certamente a fome, ela é uma consequência da guerra. Falando isso, nós podemos dizer o seguinte: a guerra que vai se manifestar, que possivelmente seja uma guerra mundial, ela deve ferir os campos, ela deve destruir e contaminar as plantações, e há muitos alimentos que vão estar então perecendo, porque foram destruídos pelas bombas, ou foram contaminados pelas armas biológicas, químicas, ou por resíduo daquilo que é até mesmo uma radiação. Certamente, um tanto de uma comida boa será resgatada e guardada em celeiros por aqueles que são os poderosos desse mundo. Então, o que nós vemos aqui? Mateus 24, no versículo 7, diz assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e eu vou ler até aqui, e haverá fomes. Haverá fomes. Então, nós vimos o 5, nós vimos o 6, agora nós estamos vendo o 7. Haverá fomes, ó judeus. Meus queridos, o salário de um trabalhador natural, ele é natural, manual. Ele é 1 denário. Ele trabalhava um dia e ganhava 1 denário. Bom, aqui nós temos uma menção que esse homem que estava montado nesse cavalo preto tinha uma balança. A balança para os advogados é símbolo de justiça. Embora, vamos convir, que justiça, né? Existe o trapo de imundície, que é a justiça dos homens, mas existe a justiça de Deus. Bom, vamos lá. A justiça, a balança da justiça, mas ela simboliza a justiça, mas ela também é usada para pesar coisas.
Então, aqui nesse caso, pesando comida. Então, há uma menção que o trabalhador vai trabalhar muito, porque a comida vai ser vendida a peso. Então, ele vai trabalhar muito, muito, para ganhar pouco, ou o que ele vai ganhar, ele vai ter que botar muito dinheiro para poder comprar muito pouco. Bom, o trigo sempre foi mais valioso do que a cevada. Vamos convir, como diz aqui, uma medida, o trabalho de um dia comprará uma medida de farinha ou 3 medidas de cevada. A cevada nunca foi muito apetitosa. Até vou dizer uma coisa, eu nunca comi cevada na minha vida. Eu sei que fazem cerveja da cevada, mas como alimento, como grão, é muito mais apreciado a farinha de trigo. Então, falando disso, podemos dizer que os alimentos ficarão caríssimos. Haverá fome na terra. Alguns alimentos, então, estarão contaminados. Possivelmente a água estará contaminada. Haverá uma grande dificuldade para os homens conseguirem, então, suprir a necessidade básica. E muitos vão comer e não vai ser suficiente. Ainda que comam, vão passar fome, porque haverá uma escassez. Podemos dizer que, embora esse cavaleiro do cavalo preto, ele não tem uma arma, ele tem a desestruturação econômica e a fome como armas que ele possui. Bom, meus amados, aqui há uma ordenança que o azeite e o vinho não deveriam ser destruídos. Podemos ver que esse que sai, ele caminha como aquele que vai trabalhar para que a fome, o espírito da fome, exista na terra, mas ao mesmo tempo ele vai limitar para que não haja uma completa destruição da comida. Falando disso, nós podemos ver que o vinho e o azeite vão ser conservados. Alguns teólogos dizem que o vinho e o azeite seriam uma comida mais acessível e básica para o pobre. Mas aqui nesse contexto parece muito mais que ela estaria sendo preservada em meio a todo esse caos, como existe hoje, pessoas passando fome, sempre tem os ricos e poderosos que ainda poderiam usufruir das delícias fabricadas com azeite e provar os seus vinhos nobres. Falando disso, continuamos aqui no 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê, conforme a tradução, venha. E olhei e eis que o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 1/4 da terra com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Há algumas discussões a respeito da cor do cavalo amarelo. Os entendidos, especialmente na tradução do grego para o português, né, conhecem a língua grega, eles vão dizer que a palavra grega, ela é a palavra chloros, que corretamente traduzida, ela tinha que ser da cor da clorofila quando está concentrada, que seria um verde pálido, como o verde da carne que está apodrecendo, ou da pessoa que está quase morrendo, como se fosse a própria cor da morte. Falando isso, eu quero dizer que Mateus 24, 7, na segunda parte, diz assim, vou ler a primeira junto: portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, que vimos no outro, e pestes. O terremoto deixamos para o próximo. Calma. Vamos lá. Fomes e pestes. Caminhando então, vamos lá. A Bíblia diz que o cavaleiro que vai estar montado é a própria morte, ou o espírito da morte. E ele vai ser seguido pelo inferno. Certamente ele vai ser aquele que vai
levar à morte a muitas pessoas. E essas pessoas que por ele nesse tempo forem mortas serão lançadas no inferno. A morte mata o corpo. A morte mata o corpo. E aqui o inferno pega a alma e leva para ele. Então aqui está falando de uma série de pessoas que vão morrer nesse tempo tendo as suas almas perdidas longe de Deus. Aqui diz que ele poderia matar 1/4 da população do mundo. Eu falei aqui que não tinha olhado antes, podia ter olhado exatamente assim a quantidade. Acho que o mundo está perto de 8 bilhões de pessoas. Bom, a igreja que estava no mundo, quando termina o capítulo 3, foi arrebatada. Eu não sei enumerar quantos serão arrebatados, mas certamente serão uma grande quantidade. Bom, nós ouvimos então que no segundo selo aberto haverá uma guerra mundial. E é dado aos homens o poder de se matarem uns aos outros. Não diz na Bíblia quantos vão morrer. Bom, diz a palavra de Deus que haverá fome depois disso. Bom, não sei quantos vão morrer de fome. Mas agora aqui nós estamos chegando então no 4º cavaleiro, que é aquele dito amarelo, que poderia ser então um verde pálido. Mas na verdade, aqui está dizendo que ele vai ter poder para matar 1/4. Bom, 1/4 dos que estiverem vivos. Eu não sei se a Terra nesse tempo vai estar com 6 bilhões ou 5 bilhões de pessoas. Mais ou menos aqui fazendo uma descrição que vi num irmão que fala sobre esse assunto, descreve aqui em torno de 1 bilhão e não sei quantos milhões de pessoas. Deve ter sido o poder que ele teve de poder matar. É uma coisa interessante. O cavalo branco, ele não tem arma nenhuma, porque arco sem flecha não é arma. O cavalo vermelho tem uma grande espada que não sai da boca, ele tem uma grande espada na sua mão. O cavalo preto, ele tem a balança que falamos aqui que ela pode, embora seja balança, ela simboliza a destruição, a ruína do sistema econômico do mundo, como também da fome. São as duas armas que ele traz, que são armas que estão embutidas como figura da balança. Agora, esse 4º cavaleiro, que é o amarelo ou o verde pálido, nós podemos ver nele que ele tem a espada, ele tem a fome, ele tem a peste e ele tem as bestas feras ou os animais ferozes do mundo. Meus queridos, até parece que está tudo ainda como se tivesse um pouco dos outros ainda permanece, que dá para entender. Quando acontece uma guerra, a espada ela permanece por muito tempo agindo. Por quê? Porque as pessoas ficam feridas, perdem o seu controle, grupos se revoltam em lugares, há saqueadores, né? Há terroristas, há pessoas que se levantam com seus próprios interesses, aproveitando o momento para tomar vitória sobre uma situação, para assaltar ou para roubar ou para matar outros que seriam as pessoas que são seus desafetos. Então a espada continua, certamente a fome continua, porque depois que ela chega nesse caos, ela não vai ser suprida, e chega a peste. Alguns apresentam esse cavaleiro como o cavaleiro da peste. A peste é a consequência da guerra, porque ela bota um monte de corpos sem serem enterrados, eles começam a putrificar, consequentemente nesse monte de corpo morto, já começa a produzir então bactérias e vírus, e essas coisas, ainda falando, quando falamos antes, é possível que algumas armas químicas, como possivelmente essa situação desse vírus atual que estamos vendo, que eu não estou dizendo que ele foi fabricado, mas ele é um exemplo de um vírus que se pode largar, onde não há defesa, não há vacina, não há como se proteger, ainda mais num mundo que foi abalado pela guerra, que está com fome, e agora chega então a peste. Mas aqui, então podemos dizer assim, a peste é o resultado natural da guerra e da fome.
A fraqueza do corpo, não há o que comer, não há vitaminas, não há nutrientes, o corpo enfraquece, a imunidade baixa, dentro de uma perspectiva psicológica terrível, depressiva, de pânico, de medo, com fome, certamente tudo que uma peste, até às vezes alguma coisa que a pessoa já tem, que nunca se manifesta na sua vida, pode sair para fora e começar a contaminar ela, como também os outros. Falando disso, para terminar, né? Aqui é acrescido e diz assim, olha só, deixa eu achar de novo aqui, a quarta parte, a espada com fome, com peste e com as feras da terra. Bom, o que são as bestas feras da terra? Nós podemos pensar no leão, numa onça, e podemos pensar, quem sabe, numa hiena, em todos aqueles animais carnívoros que certamente são perigosos, como um tigre, um leopardo, né, um puma e assim por diante. Mas um monte de corpos espalhados, sem comida, nós podemos ter uma triste surpresa. O mundo diz que o melhor amigo do homem é o cachorro. O melhor amigo do homem é o cachorro. O melhor amigo do homem é Jesus Cristo. Ele é o amigo verdadeiro. Pode ser que, como a palavra de Deus falava no Velho Testamento, falando dos cães, que naquele tempo antigo, se você for estudar, existiam algumas... me esqueci aquilo que junta, se é uma matilha, agora me esqueci aqui, né? Mas uma junção de cães, os cães eram animais perigosos, não o cão doméstico, mas os cães eram perigosos, e eles atacavam as pessoas e eram perigosos. Pode ser que acostumando a não ter comida e acostumando a comer carne de cadáver, pode ser, isso aqui é meu, tá? Eu que estou falando, pode ser que algumas das feras possam ser animais que estão entre nós, porque tem leão aqui na nossa volta, tem puma. Então, quais seriam os animais que pudessem se levantar e também matar os homens? É possível que alguns animais façam isso nos lugares onde há floresta e os homens vivam, mas de uma forma geral, parece que os animais com fome, quem sabe até mesmo os próprios ratos ou gatos ou outras coisas pudessem se tornar agressivos, visto que quando eles tiveram fome, pegando um cadáver, puderam comer e olhando para um ser humano, não mais como somente um ser humano, mas na sua fome pudessem também virar qualificados dentro das bestas feras. Essa opinião é minha. Terminando com essa opinião, quero agradecer pela sua presença. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos dando continuidade ao estudo de Apocalipse, olhando a abertura do 5º e do 6º selo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.